Continuaremos essa série sobre Apocalipse. Os selos e trombetas, julgamentos e advertências divinas. Neste segundo episódio da nossa série sobre Apocalipse, vamos mergulhar nos eventos de João, como ele descreve, como os selos e trombetas. Esses juízos progressivos revelam o plano de Deus para lidar com o pecado e preparar o mundo para a volta de Cristo. Cavalo branco significa conquista. Apocalipse 6:2. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava montado sobre ele tinha o arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Nós vemos aí os cavalos e cavalheiros do Apocalipse. Muitos acreditam que o cavalo branco representa uma falsa paz ou um conquistador que surge para enganar as nações. Pode ser o início de uma era de enganos e de falsas esperanças. Que coisa triste, né? Diante de tudo isto, a igreja estará arrebatada no tribunal de Cristo, sendo contemplada com galardões por tudo que ela fez pelo Senhor aqui na terra. Pelo evangelho propagado, pelas festas, pelas orações, pelo amor. Tudo isto a igreja vai ser recompensada. Mas nós vemos que aí são as 70 semanas de Daniel, convergido em 7 anos, 3 anos e meio de tribulação e 3 anos e meio de grande tribulação. A igreja estará no conforto e o mundo estará no caos. E nós vemos aí cavalo vermelho, Apocalipse 6:4. E saiu outro cavalo vermelho, e o que estava montado sobre ele foi-lhe dado para tirar a paz da terra, e que se matasse os homens uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. O cavalo vermelho traz a guerra e derramamento de sangue. Este selo simboliza a violência e a destruição, que cada dia está aumentando. E nesse período, ela vem de uma maneira assim grandiosa sobre a terra, como resultado da maldade humana e das tensões globais e da desobediência a Deus e ao Cordeiro. E ainda não encerra-se, porque vem o cavalo preto, que é o símbolo da fome. Apocalipse capítulo 6, versículos 5 e 6. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava montado sobre ele tinha uma balança na mão, e ouvi uma voz dizer: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. O cavalo preto traz fome, escassez. A balança simboliza a dificuldade de obter alimentos, enquanto o azeite e o vinho, produto mais caro, parece intocado, sugerindo uma desigualdade social, onde os pobres sofrem mais do que aqueles que têm condições financeiras. Ainda não se encerra o flagelo, a angústia que está vindo sobre a terra, trazendo tormento sobre as pessoas, porque agora aparece o cavalo amarelo, que significa morte. Apocalipse 6:8. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o nome que estava assentado sobre ele era Morte, e o inferno o seguia,
e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Este selo representa a morte em massa, causada por guerras, fomes, doenças. A quarta parte da terra é atingida, simbolizando uma devastação global que virá sobre a terra. Que dias difíceis. Nós devemos estar atentos para tudo isso. Tomar uma decisão hoje em aceitar a palavra de Deus, em abraçar o Cordeiro de Deus que foi enviado, para nos livrar de todos esses flagelos que virá logo após o arrebatamento da igreja. E agora nós vemos o quinto selo. Nós vemos os mártires clamando por justiça. Quem são os mártires? São aqueles que não foram arrebatados e ficaram, e não aceitaram o selo da besta. E nós vemos aí: e vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus. Eles foram ali oprimidos para negar a fé, e eles não negaram, sofreram coisas horríveis. Você não dá para imaginar o sofrimento, porque eles vão entrar em contradição com as ordens do anticristo. É como se revoltasse contra um governo mundial muito poderoso, que vai enganar as pessoas, trazendo muitos benefícios, e o povo vai sorrir e dizer: olha, agora sim nós temos um governo. E aqueles que não se sujeitar a esse governo, aí vai sofrer morte de maneira cruel. Mas aquele que permanecer e não negar a sua fé serão os mártires. E os mártires clamarão com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo, não julgas e vingas o nosso sangue que foi derramado com crueldade, por não negarmos o teu nome? Este selo revela as almas dos mártires, clamando a Deus por justiça. Mostra que o juízo não é apenas para punir os ímpios, mas também para vindicar os justos que foram perseguidos por causa da sua fé. Isto, aqueles que não foram arrebatados. E agora, minha gente, o juízo, a dor, a sentença é derramado sobre a terra. E nós vemos aí o sexto selo, catástrofe cósmicas. Apocalipse 6, de 12 a 17. Houve um grande terremoto e o sol tornou-se negro como um saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra. Que calamidade! O sexto selo traz catástrofes globais, terremotos, mudanças cósmicas de clima, calor excessivo, que vai trazer pânico e medo generalizado. Os homens de todas as classes clamam no meio daquela aflição para que as montanhas caiam sobre nós e nos escondam da ira do Cordeiro, sinalizando o medo do juízo divino. Esse Deus que é amor, que ama, que abraça, que perdoa, vai chegar um dia que é um Deus de justiça, que não aplicará mais misericórdia, que não aplicará mais o amor, mas a sentença e juízo sobre todos aqueles que desprezaram a palavra de Deus. Se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endurecerás o teu coração, meu amigo. Não endureça o teu coração à palavra de Deus.
Nós estamos tão envolvidos com esse presente século, como se isso aqui fosse uma eternidade. E nós temos que estar atentos para a eternidade, para não sermos pegos de surpresa. Ainda não parou o sofrimento, porque se aproxima o 7º selo. Silêncio e preparação para as trombetas que ainda virão com mais juízos. Apocalipse 8:1. E havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu, quase meia hora. Este selo abre caminho para os juízos das trombetas. Nós vemos os malefícios que vêm sobre a terra, sobre os selos. E agora ainda, se não bastasse, vem o juízo das trombetas. O silêncio no céu pode representar o temor reverente antes da sequência final de juízos, sugerindo a gravidade do que está por vir. Meu amigo, o juízo que vimos até aqui são alerta de Deus para o mundo. Ele é justo, mas também é misericordioso. Ele é justiça, duro quando necessário, mas também é amoroso para nos dar oportunidade, sempre dando oportunidade para o arrependimento. No próximo episódio, entraremos na grande tribulação, encerra os 3 anos e meio de tribulação e entra nos 3 anos e meio de grande tribulação. Os eventos finais que antecedem o retorno de Cristo. Em todo esse juízo, com todas essas taças da ira de Deus, selos, com sentença, nós vemos Deus dizendo: abre o teu coração, sai desse sofrimento, te arrepende. Que Deus maravilhoso! Não deixe chegar a esse extremo. Tome a posição, tem misericórdia da tua alma, porque o Apocalipse está aí. Essa é a 2ª série, vai vir a 3ª série, com coisas difíceis, que é muito bom você saber, para você tomar uma posição antes que isso aconteça e te pegue de surpresa. Então, nós teremos o próximo, e eu quero que você continue, para que você esteja instruído e se livre de tudo isso. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te guarde e te livre de todo esse juízo. Fica na paz.